Antes que o dinheiro apareça, antes da primeira grande conquista, antes do império, tudo começa com um pensamento. Um único pensamento inabalável que se recusa a morrer. A mente de um milionário não nasce em uma conta bancária. Ela é forjada no fogo da crença. E existe algo que nunca ensinaram na escola. Você não atrai milhões perseguindo dinheiro. Você atrai milhões ao se tornar a pessoa capaz de comandá-lo. Existe uma psicologia da riqueza, uma ciência do sucesso e um espírito por trás de toda a fortuna construída do zero. Se você quer enriquecer, se deseja um sucesso que ecue através do tempo, então sua primeira missão é parar de pensar como alguém que precisa de dinheiro e começar a pensar como alguém que o cria. Henry Ford dizia: se você acredita que consegue ou acredita que não consegue, em ambos os casos você está certo. Grave isso profundamente, porque isso não é apenas uma frase motivacional, é um aviso. Se seus pensamentos dominantes forem medo, escassez e dúvida, você jamais crescerá. Mas se seus pensamentos forem visão, certeza, fé e vontade inabalável, até os portões da pobreza se abrirão diante de você. A mente milionária não espera oportunidades, ela as cria. Ela dobra a realidade através do foco, da clareza e da imaginação disciplinada. Walt Disney enxergou um reino inteiro onde outros viam apenas um pântano. Nikola Tesla imaginou um mundo conectado por energia sem fio antes mesmo da eletricidade se tornar comum nas casas. Eles não esperaram, eles pensaram diferente, acreditaram obsessivamente e agiram como se aquilo já fosse real. Tudo começa na mente, porque você jamais conseguirá viver uma vida incompatível com aquilo em que acredita. Nenhuma estratégia, nenhum esforço e nenhum negócio resistirão se seu padrão mental continuar programado para a mediocridade. No momento em que você entende que a riqueza nasce dentro de você, começa a reprogramar o subconsciente que controlou sua vida silenciosamente durante anos. Aquela voz dentro da sua cabeça que diz: eu não estou pronto, eu não sou bom o bastante, eu nunca conseguiria fazer isso. Essa voz não é você, isso é condicionamento. São anos absorvendo limitações criadas pelos medos de outras pessoas. Mas aqui está a verdade. Sua mente é programável e os maiores milionários da história compreenderam isso. O Dr. Maxwell Maltz descobriu algo revolucionário na década de 1960. Quando uma pessoa muda sua autoimagem, sua vida inteira muda junto. Não apenas sua confiança, mas também sua renda, seus relacionamentos e sua realidade. Porque o subconsciente não distingue verdade de repetição. Ele acredita naquilo que você repete constantemente. Se todos os dias você afirma que é pobre, sua mente construirá esse futuro com precisão. Mas se você afirmar que é poderoso, digno e capaz de criar riqueza, sua mente começará a trabalhar para manifestar isso no mundo físico. Então reflita: o que você vem dizendo para si mesmo diariamente? Quais pensamentos dominam sua mente? Porque aquilo em que você insiste mentalmente acaba se tornando o lugar onde você vive emocionalmente. Você precisa se tornar o arquiteto do seu próprio palácio mental. Construa a riqueza primeiro dentro da sua mente. Caminhe mentalmente pela casa dos seus sonhos. Aperte a mão dos seus futuros parceiros de negócios. Sinta a transferência de milhões entrando na sua conta bancária. Viva nessa realidade internamente. Pense nela, respire nela. E então volte ao mundo real agindo a partir dessa identidade. O mundo está esperando pelo homem ou pela mulher que já vive mentalmente no próprio futuro, não por quem espera provas antes de agir. Provas são para a multidão. Crença é para líderes. Mas escute com atenção. Você não aprende a pensar como milionário lendo frases motivacionais. Você aprende vivendo um código. E esse código começa com clareza absoluta. Você precisa saber exatamente o que deseja. Você não pede sucesso ao universo. Isso é vago. Você não implora por mais dinheiro. Isso é mentalidade de escassez. Você ordena que sua vida tome forma. Você visualiza os números na sua conta. Define as empresas que irá construir. Descreve em detalhes a vida que deseja viver. Clareza é a linguagem do subconsciente. Quando você é vago, seus resultados também serão vagos. Mas quando se torna preciso, o mundo começa a se reorganizar ao seu favor.
Andrew Carnegie dizia que você precisa saber exatamente o que quer, caso contrário, jamais conseguirá alcançar. Carnegie não falava em desejos, ele falava em certezas. E o universo respondeu entregando-lhe um império. A mente comum diz, espero que consiga. A mente milionária diz, isso já me pertence, agora preciso apenas ir buscar. E depois que essa visão estiver gravada em pedra, você precisa conectá-la a um propósito poderoso. Não apenas carros, relógios ou luxo, mas algo que incendeie sua alma. Milionários não se levantam apenas por status, eles se levantam por impacto. Henry Ford não criou automóveis apenas para enriquecer. Ele queria que trabalhadores comuns também pudessem ter um carro. Thomas Edison não era obcecado por dinheiro, era obcecado em levar luz para a escuridão. A verdadeira riqueza é consequência de servir algo maior do que você mesmo. Então pergunte-se, o que faz seu coração acelerar? O que faria você continuar mesmo sem aplausos? O que faria você levantar da cama com fogo no peito mesmo quando ninguém está olhando? Esse é o combustível milionário. Descubra-o, alimente-o, viva por ele. Porque disciplina sem propósito é punição, mas disciplina com propósito é a fundação de um legado. E então você age, não quando estiver pronto, não quando for conveniente, agora. Milionários não esperam as estrelas se alinharem, eles se alinham e avançam. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes tentando criar a lâmpada, mas ele nunca chamou aquilo de fracasso. Ele dizia, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso não é apenas dinheiro, isso é uma mente programada para a grandeza. Toda mente rica possui uma característica em comum: ação agressiva e persistente. Não perfeição, não hesitação, ação. Andrew Carnegie criou mais de 100 milionários porque deu às pessoas algo muito mais valioso do que dinheiro: crença. Você não precisa de mais informação, você precisa de mais execução. Precisa transformar visão em movimento. E seja claro consigo mesmo, você não cresce fazendo o que é fácil, você cresce fazendo o que a maioria evita. Acordar cedo, ler diariamente, planejar seu tempo, dizer não às distrações, suportar rejeições, enfrentar o medo, estudar em silêncio, sacrificar conforto em troca de grandeza. Esses não são hábitos milionários, são padrões milionários, e padrões moldam a realidade. Se você tolerar mediocridade, ela dominará sua vida. Mas se exigir excelência de si mesmo, atrairá uma vida que a maioria apenas sonha em viver. Chegará um dia em que o mundo verá aquilo que você construiu em silêncio, mas antes disso, você precisará conquistar tudo no escuro. A mente milionária não nasce sob os holofotes. Ela é construída na disciplina privada. Nas manhãs silenciosas em que ninguém aplaude você. Nas noites em que o mundo dorme enquanto você estuda, escreve, aprende e se prepara. É ali que a riqueza nasce. É ali que campeões são criados. Alexander Graham Bell não inventou o telefone buscando a aprovação das pessoas. Ele viveu obcecado pela própria visão. Foco absoluto, determinação inabalável, recusa total em desistir. Se quer se tornar milionário, pare de pensar como seguidor. Pare de desperdiçar tempo. Pare de se comparar. Pare de entregar sua autoestima à opinião dos outros. Milionários não perguntam, será que aprovam isso? Eles perguntam, isso está alinhado com minha visão? Essa é a diferença. A multidão espera ordens, o líder decide e age. E aqui acontece a grande guerra interna, a batalha entre quem você é hoje e quem precisa se tornar. Você sentirá medo, resistência, insegurança. E isso é um bom sinal. Significa que a versão antiga de você está morrendo. Seu cérebro foi programado para mantê-lo seguro, não rico. Ele busca conforto, rotina e familiaridade. Mas a riqueza vive na coragem,
vive na incerteza, vive exatamente onde 99% das pessoas desistem. E quando as dúvidas gritarem mais alto que seus sonhos, lembre-se disto. Você não é seus pensamentos. Você é quem escolhe quais pensamentos alimentar. Você pode reprogramar sua realidade. Cada afirmação, cada visualização, cada ação, tudo isso é programação mental. Ou você está programando seu futuro, ou está repetindo o seu passado. Dale Carnegie dizia: a inação gera medo e dúvida. A ação gera confiança e coragem. E ele estava certo. Você não pensa até ganhar confiança. Você age até construir uma nova identidade. Então, escreva a sua visão, sinta a sua visão, viva a sua visão e caminhe em direção a ela todos os dias com consistência absoluta. Sem dias vazios, sem desculpas, sem tolerar mediocridade. A mente milionária não depende de motivação. Ela funciona através de compromisso. Compromisso com crescimento, compromisso com evolução, compromisso em se tornar inevitável. Você precisa se tornar mentalmente invencível, porque o mundo irá testá-lo. As pessoas duvidarão de você. O fracasso atingirá você com força, mas se sua mente estiver fortalecida, nada poderá tirar aquilo que você decidiu conquistar. Isso é autodomínio. E é assim que milionários nascem primeiro nos pensamentos e depois aparecem na realidade. Existe ainda uma verdade que quase ninguém conta. Você não precisa sentir vontade para começar. Não precisa de permissão. Não precisa de condições perfeitas. Você só precisa começar. Og Mandino dizia: persistirei até vencer. Não tentarei. Não espero conseguir. Persistirei. Essa é a linguagem de um milionário. Persistência não é talento, é decisão diária. A mente comum desiste quando fica difícil. A mente milionária cava mais fundo, porque entende algo sagrado. O sonho está do outro lado do cansaço. Muitas pessoas param a poucos passos do ouro. Não pare. Nunca pare, até que sua mente reflita a pessoa milionária que você nasceu para se tornar. Porque a verdade é simples. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que você é. Você precisa se tornar rico primeiro em pensamento, energia, comportamento, linguagem e crença, antes que isso se torne sua realidade física. Pense como rico, fale como rico, mova-se como rico, viva como rico. O dinheiro é apenas um espelho, mas a mente é o molde. Então, fortaleça sua mente e veja o mundo se curvar à sua visão.